Você já se sentiu completamente sozinho, fugindo das consequências dos seus próprios erros e sem saber para onde ir? Imagine Jacó, um homem com o futuro incerto, abandonando tudo e todos. Neste vídeo, vamos mergulhar em uma das histórias mais dramáticas e transformadoras da Bíblia, a jornada de Jacó de fugitivo a pai de uma nação. Descubra como, mesmo em meio ao desespero, Deus o alcançou com uma promessa que mudaria sua vida para sempre. Prepare-se para entender como a fé, o arrependimento e a intervenção divina moldaram a jornada de um homem e, através dele, de toda a humanidade. Ameaçado por Esaú, Jacó foge da casa de seus pais rumo à Mesopotâmia, obedecendo à ordem de Isaque de buscar uma esposa entre os parentes de sua mãe. Embora levasse a bênção do pai e a promessa divina, parte com o coração angustiado. Sozinho e com apenas um bastão, enfrenta uma longa jornada por terras perigosas e povoadas por tribos hostis. Dominado pelo remorso e temendo ser encontrado por Esaú, evita contato com outros. Em meio à culpa e ao medo de ter perdido a bênção de Deus, Jacó também enfrenta tentações lançadas por Satanás para o desanimar. Na noite seguinte à sua partida, Jacó se encontrava longe das tendas de seu pai, sentindo-se rejeitado e consciente de que sua aflição era consequência de seus próprios erros. O desespero envolvia sua alma, e ele mal conseguia orar. No entanto, sua solidão o levou a reconhecer a necessidade da proteção divina como nunca antes. Em lágrimas e profunda humilhação, confessou seu pecado e implorou uma confirmação de que não havia sido completamente abandonado por Deus. Mesmo assim, seu coração permanecia sem alívio, dominado pelo temor de que o Deus de seus pais o tivesse rejeitado. Apesar de seus erros e da perda de confiança, Jacó não foi abandonado por Deus. A misericórdia divina ainda o alcançava. Com compaixão, o Senhor revelou-lhe aquilo de que mais precisava, um Salvador. Reconhecendo seu pecado, Jacó encheu-se de gratidão ao perceber que havia um caminho para ser restaurado ao favor de Deus. Exausto da jornada, Jacó deitou-se usando uma pedra como travesseiro. Durante o sono, teve uma visão. Uma escada brilhante ligando a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e o Senhor no alto dela. Deus se revelou dizendo: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Gênesis 28:13. E prometeu dar aquela terra a Jacó e a sua descendência, reafirmando: Em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 28:14. Em meio à sua solidão, Deus lhe garantiu proteção e companhia. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, porque te não deixarei. Gênesis 28:15. Deus conhecia os perigos e más influências que Jacó enfrentaria no futuro. Em sua misericórdia, revelou ao patriarca arrependido uma visão clara de seu plano, para que estivesse preparado contra as tentações entre os idólatras. A certeza de que Deus cumpriria seus propósitos por meio dele manteria Jacó firme e fiel ao longo de sua jornada. Na visão de Jacó, Deus revelou partes essenciais do plano da redenção. A escada que ele viu representa a ligação entre céu e terra, a mesma mencionada por Jesus a Natanael. Vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. João 1:51. Antes do pecado, o homem tinha livre acesso a Deus. Após a queda de Adão e Eva, essa comunhão foi interrompida. No entanto, a humanidade não foi deixada sem esperança. A escada simboliza Jesus, o meio providenciado por Deus para restaurar essa conexão. Sem os méritos de Cristo abrindo o caminho, os anjos não poderiam se comunicar com a humanidade caída. Jesus é quem une o homem, em sua fraqueza, à fonte do poder infinito de Deus. Jacó recebeu uma revelação divina em sonho.
Embora tenha compreendido parte dela de imediato, passou a vida aprofundando-se nas verdades espirituais contidas nela, que gradualmente se tornaram mais claras para ele. Jacó acordou na escuridão da noite, com a visão celestial desvanecida, mas sentiu a presença solene de Deus. Ele exclamou: "Na verdade, o Senhor está neste lugar", disse ele, "e eu não o sabia. Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus." Gênesis 28, 16, 17. Ao amanhecer, Jacó ergueu a pedra que usara como travesseiro e a ungiu com azeite, transformando-a em um memorial da misericórdia divina, um local de adoração. Ele chamou o lugar de Betel, casa de Deus. Com gratidão pela promessa da presença de Deus, Jacó fez um voto solene: "Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo." Gênesis 28, 20 e 22. O voto de Jacó não era um contrato, mas uma expressão de gratidão pelas promessas e misericórdia de Deus. Reconhecendo os direitos divinos sobre ele e o favor concedido, Jacó exemplifica que toda bênção exige uma resposta ao doador. O cristão deve, com gratidão, recordar os livramentos e o cuidado celestial, perguntando: "Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?" Salmos 116, 12. Nosso tempo, talentos e bens devem ser dedicados a Deus em gratidão pelas bênçãos recebidas. Devemos reconhecer sua bondade, não apenas com palavras, mas com dádivas e ofertas à sua causa, seguindo o exemplo de Jacó. Assim como recebemos continuamente de Deus, devemos também dar continuamente. Citando Jacó: "De tudo quanto me deres", disse Jacó, "certamente te darei o dízimo." Gênesis 28, 22. O texto argumenta que, usufruindo dos privilégios do Evangelho, nossas obrigações para com Deus são ainda maiores do que as daqueles em dispensações anteriores. É inútil tentar quantificar com cálculos o tempo, dinheiro e amor diante do imensurável amor e sacrifício de Cristo. Da cruz, Cristo exige uma consagração total e sem reservas de tudo o que somos e temos. Jacó, fortalecido pela fé nas promessas divinas e consciente da proteção angelical, seguiu seu caminho rumo à terra dos filhos do Oriente. Diferente do servo de Abraão, que chegou com riquezas e servos, Jacó chegou sozinho, com os pés feridos e apenas um bastão na mão. Como o servo de Abraão, Jacó parou junto a um poço, onde conheceu Raquel, filha de Labão. Ali prestou serviço voluntário, movendo a pedra do poço e dando água ao rebanho. Após revelar seu parentesco, Jacó foi acolhido na casa de Labão. Apesar de ter chegado sem recursos, rapidamente demonstrou seu valor e foi convidado a permanecer. Foi então acordado que Jacó trabalharia 7 anos para Labão, em troca da mão de Raquel. Nos tempos antigos, era costume o noivo pagar um dote ao pai da noiva antes do casamento, como forma de proteção à união e demonstração de responsabilidade. Os pais não confiavam a felicidade de suas filhas a homens sem capacidade de sustento. A falta de recursos e iniciativa era vista como sinal de uma vida inútil. Homens sem bens podiam trabalhar para o pai da noiva por um período correspondente ao valor do dote. Se fossem fiéis e dignos, recebiam a filha em casamento, e o dote geralmente era entregue à esposa. Labão agiu com egoísmo ao reter o dote de Raquel e Leia. As próprias filhas reconheceram isso ao dizer: "Vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro." Gênesis 31, 15. O antigo costume de exigir serviços do pretendente antes do casamento, embora às vezes abusado como fez Labão, trazia bons resultados.
Ele evitava casamentos precipitados e permitia provar o amor verdadeiro e a capacidade do homem de sustentar uma família. Hoje, muitos males surgem por ignorar esse princípio. Casais frequentemente se casam sem conhecer verdadeiramente os hábitos e o caráter um do outro, tornando-se estranhos mesmo após a união. Muitos descobrem tarde demais que não são compatíveis, e isso resulta em infelicidade duradoura. A esposa e os filhos sofrem devido à preguiça, incapacidade ou vícios do marido, males que poderiam ser evitados se o caráter fosse testado antes do casamento, como nos antigos costumes. Jacó serviu fielmente por 7 anos em troca de Raquel, a quem amava profundamente, e esse tempo lhe pareceu curto por causa de seu amor. Gênesis 29, 20. No entanto, Labão, por ganância, enganou Jacó ao dar-lhe Léia em lugar de Raquel. A participação de Léia no engano impediu que Jacó a amasse verdadeiramente. Diante da indignação de Jacó, Labão ofereceu-lhe Raquel também, mediante mais 7 anos de trabalho, mas exigiu que Léia permanecesse para evitar desonra à família. Jacó, então, aceitou a difícil situação, ficando com ambas as irmãs como esposas. Contudo, sua preferência por Raquel gerou ciúmes e conflitos, tornando a convivência amarga. Jacó trabalhou durante 20 anos na Mesopotâmia, a serviço de Labão, que explorou sua dedicação e mudou seu salário 10 vezes. Durante os primeiros 14 anos, Jacó serviu por Raquel e Léia, suas esposas. Mesmo com a injustiça de Labão, Jacó manteve-se fiel e diligente. Em sua despedida, ele relatou com firmeza os sacrifícios feitos. Cuidou dos rebanhos com zelo, arcando com perdas e suportando calor durante o dia, frio à noite e muitas noites sem dormir, conforme Gênesis 31, 38, 40. O pastor precisava vigiar seus rebanhos dia e noite, pois estavam constantemente ameaçados por ladrões e animais selvagens, que podiam causar grandes perdas se não houvesse vigilância fiel. Apesar de Jacó contar com muitos auxiliares para cuidar dos rebanhos de Labão, a responsabilidade final era dele. Ele mesmo precisava acompanhar os rebanhos em determinadas épocas do ano, protegendo-os contra a sede no tempo seco e contra o frio intenso nas noites geladas. Jacó era o pastor-chefe, e os demais servos eram apenas ajudantes. Caso houvesse perdas no rebanho, Jacó arcava com o prejuízo e exigia a prestação de contas rigorosa dos servos a quem havia confiado o cuidado dos animais. A dedicação do pastor e sua compaixão pelas ovelhas são usadas nas Escrituras para representar verdades profundas do Evangelho. Cristo é comparado a um pastor que, ao ver suas ovelhas perdidas no pecado após a queda, deixou a glória celestial para salvá-las. Ele afirma: a perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei. Ezequiel 34:16. Ele promete livrá-las da destruição. Ezequiel 34, 22, 28. Cristo chama suas ovelhas para seu aprisco, oferecendo proteção e abrigo, para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Isaías 4:6. Seu cuidado é constante, fortalece as fracas, alivia as sofridas, carrega os cordeiros em seus braços e os conduz com ternura. As ovelhas amam o pastor verdadeiro e rejeitam a voz dos estranhos. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. João 10:5. Cristo declara ser o verdadeiro pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, diferente do mercenário, que foge diante do perigo porque não se importa com elas. O lobo aproveita essa negligência para atacar e dispersar o rebanho. Jesus afirma: eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João 10, 11, 14. Revelando sua íntima relação com aqueles que lhe pertencem e seu compromisso inabalável com seu cuidado e proteção. Cristo, como pastor-chefe, delegou aos seus ministros o cuidado do rebanho,
instruindo-os a agir com o mesmo zelo e compaixão que ele demonstrou. Eles devem reconhecer a responsabilidade sagrada dessa missão, sendo fiéis em alimentar espiritualmente o povo, fortalecer os fracos, animar os desanimados e proteger o rebanho dos perigos representados pelos lobos devoradores. Cristo deu sua vida pelas ovelhas e apresenta esse ato de amor como modelo para seus pastores. Em contraste, o mercenário, de quem não são as ovelhas, João 10:12, não tem verdadeiro cuidado pelo rebanho, trabalha apenas por interesse próprio e, diante do perigo, abandona as ovelhas para proteger a si mesmo, revelando sua falta de compromisso com o dever sagrado. Pedro orienta os pastores auxiliares a cuidarem do rebanho de Deus com disposição voluntária e sincera, não por obrigação ou interesse financeiro, mas sendo exemplo para o rebanho. 1 Pedro 5:2-3. Paulo reforça essa responsabilidade, lembrando que o Espírito Santo os constituiu como guardiões da igreja, adquirida com o sangue de Cristo, e alerta sobre lobos cruéis que atacariam após sua partida. Atos 20:28-29. Aqueles que consideram o ministério um fardo ou agem por ganância são repreendidos, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. 1 Pedro 5:2. O pastor-chefe rejeitará os infiéis, pois cada ovelha tem valor infinito, comprado com sacrifício supremo. O verdadeiro pastor, cheio do Espírito de Cristo, seguirá seu exemplo de abnegação e cuidará incansavelmente do rebanho, que prosperará sob sua liderança. Todos os pastores prestarão contas rigorosas de seu ministério. O Senhor perguntará: onde está o rebanho que se te deu e as ovelhas de tua glória? Jeremias 13:20. Os que forem achados fiéis receberão uma grande recompensa. Quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. 1 Pedro 5:1-4. Jacó, cansado de servir a Labão, pediu permissão para voltar à sua terra, dizendo: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que te tenho feito. Labão insistiu para que Jacó ficasse, reconhecendo: tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Ele percebeu que suas posses haviam aumentado sob os cuidados de Jacó. Jacó reconheceu a prosperidade de Labão por meio de seu trabalho, dizendo: o pouco que tinhas antes de mim é aumentado até uma multidão. Gênesis 30:30. Com o tempo, Labão passou a invejar a crescente riqueza de Jacó, que cresceu em grande maneira e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos, e jumentos. Gênesis 30:43. Jacó percebeu a mudança de atitude de Labão, pois o rosto de Labão não era para com ele como dantes. Gênesis 31:2. Jacó já teria deixado Labão antes, mas temia reencontrar Esaú. Agora, com a inveja dos filhos de Labão e o risco de perder seus bens, sentia-se angustiado e sem saber o que fazer. Lembrando-se da promessa feita em Betel, Jacó orou a Deus em busca de orientação. Deus respondeu em sonho: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Gênesis 31:3. Aproveitando-se da ausência de Labão, Jacó reuniu rapidamente seus rebanhos, levou sua família e servos, e partiu apressadamente rumo a Gileade, atravessando o Eufrates. 3 dias depois, Labão descobriu a fuga e iniciaram a perseguição, alcançando Jacó no 7º dia. Cheio de ira e confiando em sua força superior, estava decidido a forçá-los a voltar, colocando Jacó e os seus em grande perigo. Labão não executou seu plano hostil contra Jacó porque Deus interveio. Ele declarou: poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem nem mal. Gênesis 31:29.
deixando claro que não deveria forçá-lo a voltar, nem com ameaças, nem com promessas lisonjeiras. Apesar de ter retido o dote de suas filhas e tratado Jacó com engano e dureza, Labão, com falsa indignação, repreendeu Jacó por partir em segredo, alegando que foi impedido de fazer uma despedida festiva e se despedir das filhas e netos. Jacó respondeu denunciando o egoísmo e a ambição de Labão, e apelou à sua própria honestidade. Afirmou: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição, e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Gênesis 31:42. Diante dos fatos, Labão não pôde contestar Jacó e propôs um acordo de paz. Jacó aceitou, e levantaram uma pilha de pedras como sinal do pacto. Labão a chamou de Mispa, dizendo: atente ou vigie o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Labão declarou que o montão de pedras e a coluna seriam testemunhas de que nenhum deles ultrapassaria aquele limite para fazer mal ao outro, dizendo: o Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. Jacó jurou, pelo temor de seu pai Isaque. Gênesis 31, 52, 53. Para selar o pacto, fizeram um banquete e passaram a noite em paz. Ao amanhecer, Labão partiu, encerrando definitivamente os laços entre os descendentes de Abraão e os habitantes da Mesopotâmia. A história de Jacó é um testemunho profundo da misericórdia e fidelidade de Deus, mesmo diante de nossos erros e quedas. Desde o momento em que fugiu, consumido pelo remorso e pelo medo de seu irmão Esaú, até os dias solitários e cheios de provações em Padã-Arã, Jacó nunca esteve sozinho. Em cada passo de sua jornada, a presença divina o acompanhava. A escada de Betel, que unia a terra ao céu, não foi apenas um sonho simbólico, mas uma revelação gloriosa de Jesus Cristo, o elo vivo entre Deus e a humanidade. Um Salvador que nos alcança em meio à fraqueza e nos restaura a graça divina. Apesar de ter sido enganado e explorado por Labão, Jacó permaneceu firme, diligente e fiel. E foi justamente nessa fidelidade, mesmo em meio à injustiça, que a mão de Deus se revelou. Sua trajetória nos lembra que, mesmo quando a vida parece dar voltas ou quando sofremos por decisões alheias, a providência divina continua a agir, transformando desvios em caminhos de crescimento, maturidade e propósito. O cuidado de Jacó com os rebanhos de Labão é uma poderosa ilustração do cuidado de Cristo por nós. Assim como ele se dedicava dia e noite ao bem-estar das ovelhas, Jesus, o bom pastor, cuida de cada um de nós com amor incansável, proteção constante e entrega total. E assim como Jacó consagrou a Deus seu tempo, seus dons e seus bens em gratidão pelas bênçãos recebidas, nós também somos chamados a responder ao imensurável amor de Cristo com uma vida entregue, consagrada, totalmente dedicada a Ele. A história de Jacó nos encoraja a confiar na direção de Deus, mesmo em meio à incerteza, pois aquele que nos chama também nos guia. Aquele que promete, cumpre. Em sua bondade infinita, Ele conduzirá cada passo nosso até que o propósito dele se cumpra em nossas vidas. Obrigado por assistir. Que a proteção de Deus esteja sempre com você. Que a paz de Cristo te conduza. Até a próxima.